Olá, começando a gravação de mais um episódio da 4ª temporada do Med Edcast. Hoje com a participação da Regina Polesso Toasa. A Regina, ela é coordenadora do NERI, que é o Núcleo de Educação e Relações Internacionais da Faculdade Pequeno Príncipe. Ela é mestre em Ensino nas Ciências da Saúde, no PECS da Faculdade Pequeno Príncipe, e ela é mestre em Linguística Aplicada pela University Columbia, nos Estados Unidos. Regina, bem-vinda ao nosso episódio da 4ª temporada, é o 4º ano fazendo podcast, e é uma alegria te receber e falar de um assunto muito legal, que é a internacionalização. Thank you so much. Obrigada. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E é uma oportunidade especial, né? Como profissional, como pessoa, de poder falar de uma das minhas maiores paixões, que é a educação internacional, que é esse trabalho tão lindo que a gente faz com o sonho e com as oportunidades para as pessoas. Então, thank you for having me here. Também quero agradecer a tua presença e já vou aproveitar para perguntar. Na verdade, queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória. Como que, primeiro, a tua formação e como que você chegou no Núcleo de Internacionalização lá do Pequeno Príncipe? Então, a minha trajetória com a educação internacional, na verdade, começou com idiomas, né? Que é uma das minhas paixões. Quando eu falo paixão, realmente é algo que sempre me motivou, foi aprender outros idiomas, né? Uma das minhas motivações. Então, eu comecei muito pequena a aprender inglês. E chegou um momento que eu estava me formando no curso de inglês e pensei, que trajetória bem na adolescência, né? O que eu posso fazer de faculdade, o que eu posso fazer profissionalmente. E eu comecei a dar aula de inglês, né? Como uma preparação para o que eu gostaria de fazer profissionalmente. E não fui para letras, né? Adorava dar aula de inglês, mas eu era atleta e gostava muito da área de biológicas, né? Das biológicas como um todo. E eu fiz a minha primeira graduação em Educação Física na Federal e sempre dando aula de inglês, sempre trabalhando nessa área de ensino. E chegou um momento que eu tive uma oportunidade de participar de um edital da Fulbright, que é uma instituição do Departamento de Estado americano para oportunidades de bolsas e afins, e surgiu a oportunidade de fazer o mestrado nos Estados Unidos. Como a minha atuação profissional era na área de língua inglesa, eu pensei, na época, por que não juntar as duas áreas, né? Então, pegar a área de educação física, trabalho motor e etc., e trazer para o ensino de língua, que era o que eu gostava de fazer. Então, eu recebi a bolsa de mestrado, fiquei 3 anos em Nova York e trabalhei, né, ministrei aulas na área de linguística em 2 faculdades lá, por 1 ano. E quando eu voltei ao Brasil, né, quando eu retornei ao Brasil, surgiu a oportunidade de trabalhar na área de educação internacional. E eu sempre brinco de dizer que eu comemoro meu aniversário de vida e meu aniversário com o Education USA, porque quando eu fiz 30 anos... a gente vai descobrir minha idade agora, né? Quando eu fiz 30 anos, no dia do meu aniversário, eu assumi a coordenação de uma área de teste, como Test Manager e Education USA Advisor, que eu já vou comentar o que é o Education USA. E comecei a trabalhar com orientações para estudo nos Estados Unidos, originalmente. Eu trabalhei num Centro Brasil e Estados Unidos por muitos anos, que era o Interamericano. E... comecei a trabalhar em replicar, né, quando a gente faz essas experiências internacionais e bolsas internacionais, muito comumente eles pedem que nós voltemos ao país de origem para repassar e replicar a experiência. Então, fez muito sentido, né, eu continuar na área de inglês e trabalhar com orientações. E me apaixonei. Aí eu nunca saí dessa área, né, fiz o mestrado e há 4 anos eu vim aqui para a faculdade. Eu ia te perguntar isso, então, quando tu começou, quando tu voltou desse edital da Fulbright, tu ficou os 3 anos lá em Nova York, aí tu fez teu mestrado lá. Fiz o mestrado em linguística. Aula em... Sim, eu fiz o mestrado em Linguística Aplicada na Columbia University, né? A minha área é língua inglesa. E existe uma oportunidade de trabalhar, né, de atuar profissionalmente nos Estados Unidos quando você tem um degree, quando você obtém um grau né, oficial, né? E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar em 2 faculdades. Trabalhei numa
num college de business, num college de global education, e ministrei aulas na área de metodologia de pesquisa, ensino, gramática, pronúncia, e reading, writing e algumas áreas, né, academic writing, nessas faculdades por um ano. E aí tu voltou para cá? Voltei para o Aí Brasil. tu fez toda aquela prestação de contas, né? Teoricamente, que a gente faz para... De certa para dar o retorno, sim, ao edital, exatamente, né? O que eles demandam é que a gente ganhe... No meu caso, eu ganhei uma bolsa que a gente chama de Fulbright, que é uma bolsa que custeia o estudo e ganha um stipend, que é um salário mensal para manutenção, né? Um auxílio. E naquela oportunidade, a Fulbright é uma das maiores instituições é uma instituição de muito prestígio nos Estados Unidos para a promoção de intercâmbios, né, de programas de mobilidade e pesquisa. Hoje, eles focam muito na área de tanto pesquisa quanto bolsas de cátedras e afins e professores visitantes, etc., porque é uma forma de ter uma abrangência até maior, né, do que somente no programa de mobilidade de estudantes. Mas I was lucky enough e I worked hard, né, para conseguir essa oportunidade. E quando eu voltei, eu acabei entrando nessa área de educação internacional e... Há 19 anos eu trabalho nesta área especificamente. Então, a gente descobriu minha idade agora. E acabei de celebrar o 19º ano com o Education SA. Deixa eu até mencionar o que é o Education SA. A Faculdades Pequeno Príncipe. Eu vim para a Faculdades Pequeno Príncipe para fazer a implementação desse órgão do Departamento de Estado, com o qual eu trabalho há muitos anos, que é um órgão de representação da diplomática do governo dos Estados Unidos para orientação internacional para ensino superior para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, pós-doutorado e afins, voltado para a educação especificamente, para pessoas que queiram estudar nos Estados Unidos. Então, dentro da Faculdades Pequeno Príncipe, nós implementamos, né, esse serviço, esse escritório, é algo de muito prestígio, porque isso denota tanto a qualidade, a excelência, tanto no ensino da Faculdades Pequeno Príncipe, quanto do complexo como um todo, porque eles fazem uma análise, o governo dos Estados Unidos faz uma análise, e no Brasil são somente 50 centros, e no mundo são cerca de 400, um pouquinho mais de 400 escritórios no mundo inteiro, né, que tem essa chancela. E quando eu vim para a faculdade, eu vim com esse propósito de trazer a educação internacional, né, para dentro do nosso contexto. E, posteriormente, né, logo em seguida, eu assumi a coordenação do núcleo para fazer uma estruturação da educação internacional na instituição. Então, para trazer programas, oportunidades, tanto de parcerias internacionais, quanto essa conexão do estudante, da nossa comunidade acadêmica, né, do corpo docente, né, e do contexto do Complexo Pequeno Príncipe para a educação internacional. Deixa eu até perguntar, antes que você passe para algum outro tópico, em relação a essa parceria que você tem com esse órgão americano, a gente tem um número de pessoas que participaram já disso, que são aqui da nossa comunidade acadêmica, que foram para lá para trabalhar com essa parte, né, para estudar a parte de ensino? Nos Estados Unidos? Sim, nós temos, como o Education SA é uma das abas de atuação do NERI, né, do Núcleo de Educação e Relações Internacionais, ele é dos focos da nossa atuação. Então, a gente faz orientação para todos os países do mundo. Nós temos parcerias internacionais da Faculdades Pequeno Príncipe com outros países, como Portugal, Espanha para pesquisa, Timor-Leste para... A gente já teve, né? Tanto pesquisas quanto o trabalho conjunto da mobilidade com estudante aqui no PEX, inclusive. E tivemos estudantes em diversos lugares do mundo por meio de externatos, programas de curta duração, e nos Estados Unidos também. Então, a gente oferece um volume alto de orientações para a comunidade interna, né, por meio de atendimentos individualizados, e também da comunidade interna e externa para Estados Unidos. Né, eu comecei com essa abrangência para todos os países do mundo, porque o Education SA é uma chancela de prestígio da Faculdades Pequeno Príncipe, mas nós atuamos com todos os países. Perfeito.
E, neste momento, um dos focos é uma parceria muito especial que nós temos com Portugal, né, com o Instituto Politécnico de Bragança, que é uma instituição com a qual nós desenvolvemos uma parceria há 3 anos, e agora nós estamos com fluxos contínuos de programas de mobilidade, e temos estudantes de alguns programas da graduação lá e temos feito alguns contatos para desenvolvimento de outras possibilidades. Eu ia te falar sobre isso, sobre a mobilidade, porque na época que a gente fazia faculdade, a gente não ouvia falar, né? A gente ouvia falar de intercâmbio. Sabe que o fulano passou um período... Mas não, assim, eu não ouvia dentro do meio acadêmico. Eu comecei a faculdade em 2000, né, gente? Então, assim... A gente está falando de idades muito próximas. Então, assim, eu não via no meio acadêmico esse engajamento ou essa fala, né, de mobilidade acadêmica, nem tinha núcleo de internacionalização, de mobilidade acadêmica, muito menos, né, se falava disso, porque é uma coisa dos últimos anos para cá que tem se falado. E isso é muito bem visto, né, pelos órgãos governamentais, reguladores, né, o MEC, pelo Ministério da Educação, pela CAPES na pós-graduação. Então, essa integração, essa conexão entre redes de pesquisa, interinstitucional. Sim. E eu queria saber, assim, a importância da internacionalização e da mobilidade acadêmica hoje, né? Porque mudou total o cenário, né? Então, existe muita cooperação entre as instituições. Sim. E aí, eu queria saber essa importância hoje em dia. Sim, eu acho que... E essa é uma pergunta muito relevante e profunda, né? Porque, talvez... Primeiro, a gente precisa entender o que é a internacionalização, né? Porque quando a gente fala de 20, 30 anos atrás, né? Na verdade, a partir da década de 70, 80, iniciou-se um processo de institucionalização da internacionalização no ensino superior. Então, ao longo dos anos, por meio da globalização, tornou-se necessário, essencial e uma demanda tanto da comunidade acadêmica quanto de empresas, né, e dos processos educacionais como um todo, de trazer o mundo para perto. Né? Então, a globalização foi um dos maiores agentes causadores do desenvolvimento da internacionalização, tanto do mercado quanto da educação. E no ensino superior, se tornou uma demanda muito importante porque a pesquisa, a tecnologia, a ciência se desenvolve em focos, em centros mundiais diferentes que, ao longo do tempo, precisaram começar a se comunicar. Então, o desenvolvimento da internacionalização foi um processo orgânico, de certa forma dinâmico, mas que precisava dessa profissionalização. Né? Então, ao longo do tempo... Tornou-se necessário criar centros, núcleos, diretorias de internacionalização nas instituições e profissionais como nós, orientadores, gestores de educação internacional, para que os processos se tornassem mais padronizados e funcionais. Então, a internacionalização é o desenvolvimento da educação internacional para trazer a comunidade e desenvolver a ciência, a tecnologia, a inovação, a pesquisa, o ensino, os nossos pilares como o Complexo Pequeno Príncipe, assistência, ensino, pesquisa, a extensão. Então, trazer tudo isso de uma forma organizada. Então, antes a gente talvez não ouvia falar da mesma forma que a gente fala hoje, inclusive por causa do acesso que nós temos à internet. Sim. Né? O acesso, inclusive, as oportunidades se tornam mais fluidas. Porque a comunicação hoje é mais ampla, mais aberta, e as pessoas veem a importância da internacionalização. E eu acho que também tem essa coisa que eu acho que foi o teu trabalho de mestrado, e eu escuto muito isso lá na faculdade, que é a internacionalização em casa. Sim. Porque, como a Camila falou, a impressão que a gente tinha, que na verdade era só o que tinha na nossa época, era uma mobilização de o estudante ir para fora fazer o intercâmbio, ou alguém vir para cá, mas
tinha essa movimentação, essa mobilidade. E a gente agora percebe que não precisa dessa mobilidade para estar fazendo internacionalização. Para fazer internacionalização. Tanto que eu ia para esse ponto, foi ótimo você tocar nisso, porque quando a gente identifica e define a internacionalização e compreende historicamente, torna-se mais lógico compreender que a internacionalização, o processo de educação internacional não é, como a gente chama, hoje a gente fala muito o termo mobilidade acadêmica, mas que é interchangeably, a gente fala interchangeably, que é de uma forma... linguisticamente, as pessoas utilizam como sinônimos mobilidade e intercâmbio. Mas, na verdade, intercâmbio é a troca, né? Então, a gente pode fazer o intercâmbio da ciência, da pesquisa, do ensino, da multiculturalidade, do desenvolvimento linguístico e tantas outras oportunidades que a internacionalização traz, né? Esse intercâmbio como um conceito amplo, por meio da mobilidade acadêmica, que é o ir e vir. O ir a gente chama de outgoing, o in, né, o vir a gente chama de incoming. Então, a gente recebe na Faculdade Pequeno Príncipe, por exemplo, nós recebemos estudantes internacionais. Estamos como estudante italiana agora, a gente tem alguns estudantes na medicina, que a gente tem um fluxo mais... perene, né, por meio de uma das nossas parcerias que se chama IFMSA. E a mobilidade é uma das ações. Mas nós temos pesquisas conjuntas, a não necessidade do deslocamento por questões, inclusive, de democratização e inclusão. Então, a democratização da educação também se desenvolve por meio da internacionalização, quando a gente faz iniciativas de internacionalização em casa. A internacionalização em casa, ela vai além da mobilidade, né? E eu vou falar sobre essa importância da mobilidade, é essencial. E quando a gente fala, teoricamente, dos conceitos de internacionalização, prototipicamente, vem a ideia de mobilidade. Quando você fale a primeira palavra que você pensa quando falamos em internacionalização. Primeira. Intercâmbio, que é o que as pessoas querem dizer é mobilidade. Mobilidade. Né? Mas eventos de internacionalização, palestras internacionais, disciplinas conjuntas, disciplinas ministradas em outros idiomas, que a gente chama de EMI, que é English as the Means of Instruction. Existem diversas possibilidades de trazer o mundo para dentro do campus. E essa é a definição da internacionalização em casa. Então, o nosso trabalho como núcleo, como operação institucional, né, de internacionalização, é propiciar, viabilizar as parcerias internacionais formalizadas ou estabelecidas para fazer esse processo de mobilidade, mas também de fazer com que os pesquisadores como vocês se comuniquem com o mundo e façam projetos conjuntos. Por exemplo, no Fórum de Metodologias Ativas, nós teremos participantes, né, participantes e palestrantes e visitantes, guest speakers internacionais, trazendo o mundo para dentro da instituição, trazendo perspectivas tanto de metodologias ativas quanto de formação docente e tantas outras coisas, que muitas vezes nós não temos a mesma perspectiva quando a gente fala somente no nosso país, seja o Brasil, seja o país que for. Com certeza. Né? Então, dá uma amplitude, a experiência e a minha vivência pessoal e profissional também se transformou muito por meio do programa de mobilidade e de intercâmbio que eu vivi. Então, quando hoje nós atendemos um estudante, o que a gente pensa? Em trazer para quem faz a mobilidade a oportunidade que um dia eu tive, né, de ver o mundo com outros olhos, de trazer esse brilho do conhecimento, das experiências multiculturais, e, ao mesmo tempo, quem não pode, por motivos... e não são só motivos financeiros. Muitas vezes por motivos linguísticos, por motivos financeiros, por motivos familiares, as pessoas não têm a oportunidade. A gente traz a oportunidade com a internacionalização em casa. Então, amplia o acesso da nossa comunidade acadêmica à internacionalização. Posso? Pode. Tu tá falando, eu fico pensando. Tu sabe, Regina, que
enquanto tu ia comentando sobre o trabalho, sobre a importância da internacionalização, eu estava pensando em fazer uma simulação com a Regina, porque a gente trabalha com simulação, né, no programa de ensino, agora eu vou fazer com o NERI. Eu sou uma aluna da FPP, e eu chego no NERI e digo, professora Regina, porque acho que eles se chamam de... Sim. Ou de NERI, né? Prof. Nery. Sim, mas geralmente é professora Regina. Prof. Regina. Prof. Regina. Can I ask you a question? Eu gostaria muito de fazer um estágio no Canadá, um exemplo. Mas eu não tenho contato com ninguém, não conheço pesquisadores lá. Como eu tenho que proceder para conseguir... Quanto tempo? Eu tenho um tempo mínimo? Eu posso ir para ficar 2 semanas? Eu posso ir para... Ou tem que ser 1 mês, 2 meses? Os editais, geralmente, são em torno de 3 meses a 1 ano, no máximo. Se eu fosse pegar um edital, né? Mas fazendo pelo NERI, por exemplo. Como é que é esse processo? Porque a gente vê muitos alunos, a gente vê as palestras, os alunos fora, a gente vê as tuas falas, né? Com os estudantes, todos os cursos, todo início de semestre. Tu conversa com todos os cursos, tu tá na abertura da nossa jornada pedagógica. We're everywhere. Yes. We're doing so many things at the same time and everywhere. Que bom ouvir isso, né? Então, assim, só que eu queria que os nossos estudantes que estão nos assistindo entendessem o fluxo. Bom, às vezes o estudante não tem problema linguístico, não tem problema financeiro, né? Não tem um impedimento, né? Problema, ou familiar. E ele pode, por exemplo, eu posso pagar passagem, eu posso pagar minha estadia, eu gostaria de fazer. Certo. Como eu faço? Você falou dois assuntos muito importantes. Mas, então, eu vou te dizer que o que acabou de acontecer na nossa mini simulação é o meu dia a dia, né? É o que acontece todos os dias no NERI. Alguém entrar, porque a gente faz agendamentos e etc., né? Esse filtro. Mas é exatamente o que a gente vive todos os dias. Então, como que eu começo? Por onde eu começo? Então, você mencionou diversos aspectos que deixam esse processo... Deixa eu refrasear. Você mencionou muitos itens que são fatores não necessariamente limitantes, mas que geram dúvidas. Porque, eu vou te contar um segredo maravilhoso. Por exemplo, na Mobilidade para Portugal, essa parceria que nós temos com Bragança, os estudantes da Faculdade Pequeno Príncipe, da graduação, que são elegíveis ao processo de mobilidade, são isentos de pagar a mensalidade na faculdade e isentos de pagar a mensalidade na faculdade parceira. Para que nós possamos dar esse acesso financeiro aos nossos estudantes. Perfeito. Porque a limitação se reduz, é minimizada, né, nesta parceria, por exemplo, e o valor que esse estudante precisaria pagar à faculdade, ele pode utilizar para pagar passagem, para pagar o visto, para se custear no outro país. Isso é uma forma de a gente dar um acesso maior aos estudantes, correto? Correto. Mas, o que eu lembrei da questão tanto linguística, etc., então, língua. Como que o estudante começa? Fala, eu quero, o que eu faço? Primeiro, a nossa primeira pergunta é quais idiomas você domina? Porque, baseado nisso, a gente pode fazer uma busca, a gente pode olhar para os nossos parceiros estabelecidos e nós podemos fazer uma busca pelas instituições ou pelo país, pelo programa que você busca. Porque se você, estudante simulado, né, quer ir para o Canadá, o que você quer fazer no Canadá? A gente precisa fazer um filtro. Você quer fazer um programa de curta duração? É possível. 1 mês? Você quer fazer um programa de preparação linguística ou aulas específicas do seu curso? Então, a gente tem que fazer esse filtro. Você pretende fazer o desenvolvimento? A gente tem uma parceria com o Medical English, né? Que é English for the Health Sciences. Então, com uma instituição dos Estados Unidos, que é um programa de 3 a 4 semanas durante o mês de férias para fazer preparação linguística e acompanhamento e visitas a clínicas, por exemplo, nos Estados Unidos. No Canadá, a gente acabou de divulgar e a gente já tem estudantes da Faculdade Pequeno Príncipe para o próximo processo no Summer Program, que chama Med Global, que é um programa de formação que os estudantes fazem algumas mini cursos, digamos, mini courses, disciplinas específicas, básicas, para que eles tenham a exposição ao conteúdo de Health Sciences
em outro idioma e com a perspectiva da universidade. Legal. Então, são muitas perguntas que surgem, mas o que a gente faz? Procura o NERI. Né? E a gente faz orientação individualizada para quê? Para saber qual é o tipo de programa que é possível. É possível fazer um programa de curta duração, um curso de preparação linguística, um summer program, né, durante o mês de summer, né, que geralmente é nossas férias de inverno. É possível fazer mobilidade de 4 a 6 meses, extensível por mais um ano. No caso desta, que fique claro, né, no caso deste programa de mobilidade que eu falei, quando são 6 meses, você pode fazer disciplinas da faculdade, da Universidade Internacional e cursar as disciplinas com a potencial equivalência. Então, não necessariamente que vai ser realizada a equivalência, porque depende da aprovação do estudante, da participação, que é ao lado do estudante. E o que a gente geralmente diz é: você tem que ter a iniciativa, porque uma pessoa, para poder morar em outro país, precisa ser ágil, apto e capaz socialmente de viver num contexto sozinho. Então, já aconteceu, é muito legal, eu gosto de contar essa história porque é um orgulho. Que nós temos uma estudante que está em programa de mobilidade agora, que eu atendi há cerca de 2 anos. E lá, 2 anos atrás, ela talvez não estava com maturidade pessoal e acadêmica suficiente de conseguir viver bem, porque o que a gente diz é, a gente não quer que o estudante sobreviva no programa de mobilidade, a gente quer que ele viva, que ele tenha as experiências. E essa estudante, 2 anos atrás, não estava preparada ainda. Ela, prof, eu gostaria de ir no próximo semestre. A gente conversou, vai captando na orientação e fala, e se você se preparasse um pouco mais academicamente ou pessoalmente, aprendesse a se deslocar pela cidade, aprendesse a cozinhar sozinha, fazer as coisas do dia a dia, para então você ir para um programa de mobilidade mais maduro. E foi maravilhoso, porque agora ela está pronta para ir, agora ela está vivendo a experiência da mobilidade de uma forma mais realista. A gente falou até junto, né? É real, exatamente, e mais concreta. Então, assim, basicamente o que tem que fazer? Procurar o NERI, pensar nas oportunidades, pensar... Uma pergunta que eu escuto com muita frequência, dentro e fora da faculdade, a primeira, qual que é o melhor curso de inglês? Como que eu faço espanhol? Prof, o que eu faço? Quanto custa? Pessoal, não tem, né? A placa ESL, que é English as a Second Language here. Mas, perguntas muito comuns. Como que eu posso me preparar linguisticamente? Eu adoro responder isso, né? Porque a gente fala sobre acesso à internet, a programas gratuitos que existem na internet, programas de bolsas existentes em cursos e afins. Outra pergunta muito comum é, eu quero trabalhar fora. Depois, o que eu faço? Primeiro, você tem que focar na questão do idioma, focar nessas buscas, saber o que você está procurando. Né? Porque, primeiro, a gente tem que entender o que cada estudante quer, para poder personalizar a experiência e tornar a educação internacional, porque a gente sempre fala, não queremos quantidade, nós queremos a qualidade do programa de mobilidade da Faculdade do Pequeno Príncipe. A gente quer uma educação internacional na Faculdade do Pequeno Príncipe que se torne referência. Mas referência em quê? Em experiências positivas. Tem que valer a pena, né? Estudante, é o estudante voltar e dizer, valeu a pena. Né? Não precisa ser 1000 estudantes. Se forem 100... Se forem 10, se forem quantos forem, mas que falem, essa experiência mudou minha vida, minha carreira profissional. É o que a gente mais tem de orgulho. E sobre os anfitriões, né? Porque daí, tu faz o contato e a instituição anfitriã, porque não, se for estudante, acho que não é um pesquisador anfitrião, é um departamento, né? Ou a instituição, ou o curso. Se for pesquisa, muitas vezes... Aí é o pesquisador. Continuando a resposta, a gente pensa, na pesquisa... Normalmente, o professor orientador ou nós mesmos olhamos que país que o estudante quer ir, qual o potencial de pesquisa e afins, a gente se alinha com os docentes para entender a busca, para, então, começar a fazer ou um filtro. Eu geralmente digo para os estudantes, para os professores também, contatos pessoais, que um indica o outro, que conhece alguém de uma instituição, contatos de alumni. Então, eu estudei na Columbia University, você fez o programa em Harvard, você fez um programa, né? A professora Bia comentou que ela domina a língua espanhola, né? Então, você tem contatos em universidades na Europa. Então, a gente capta esses contatos, faz um e-mail padrão para a gente descobrir. A gente já fez isso antes, né? Como
como que a gente pode se apresentar para pensar num projeto de pesquisa conjunto? Ou como que a gente pode se apresentar para uma instituição? Esse é o trabalho também no NERI, da gente se apresentar como instituição, falando o que a gente busca. Nós temos um projeto muito especial, Dear to My Heart, que se chama Mentores Internacionais, na Faculdades Pequeno Príncipe, que nós vimos, eu sempre brinco com os professores, eu falo o que eu entendo é de educação internacional, mas de medicina, de enfermagem, biomedicina, psicologia, o PECS, biotecnologia, nutrição, fisioterapia, de todos esses cursos. Se eu deixei algum fora, farmácia, biomedicina eu já falei. Né? Então, de todos os programas acadêmicos, né? E todos os demais. Quem entende mesmo é o nosso corpo docente, nossas coordenações. Então, nós temos um professor por programa de graduação. Isso é muito legal. Atuando dentro do NERI, que a gente chama de International Mentors, para a gente falar as duas línguas, né? E conectar a área de saúde afim com a educação internacional. Então, a gente trabalha semanalmente com os professores para que esses contatos possam ser viabilizados. Então, por exemplo, na nutrição, nós temos a professora Gabriele Dutti, né, que é agora a coordenadora do programa, mas é a nossa mentora internacional, e ela viabilizou por meio de um contato que ela teve de uma professora de outra instituição internacional, que em alguma oportunidade falou, olha, eu gostaria de falar um pouco da minha pesquisa e etc. Esse é um primeiro passo para que essa professora faça um evento conosco falando da pesquisa, falando da questão do desenvolvimento profissional internacional, e isso pode se tornar uma potencial parceria. Né? Nós temos um professor da Ithaca College que fez um evento conosco, ele quer trazer estudantes incoming para a fisioterapia. Então, como que a gente viabiliza? Começa com eventos internacionais, conversa com a instituição para a gente pensar em parcerias para que a mobilidade, tanto in como out, possa acontecer. Então, nós temos diversos exemplos. Uma estudante na medicina, né, da Itália, veio por meio de uma pesquisadora do Instituto, que ela faz uma parte de estudo de pesquisa aqui e também participa de algumas disciplinas. No caso, ela está no ambulatório, fazendo atividades de observação. Então, existem diversos... Eu posso dar exemplo de todos os programas acadêmicos, que essa é a parte que a gente fica feliz. A gente já está ampliando a internacionalização de um jeito que pode ser pelo contato pessoal, pode ser por um contato institucional, pode ser pela parceria que nós temos estabelecidas, pode ser pelo Education SA. Né? Nós assinamos um acordo internacional com a University of Missouri at Kansas City por meio dessa proximidade que a gente tem com o Education SA, porque dá uma chancela, as universidades dos Estados Unidos nos procuram, né, para parceria. É possível fazer essa busca por projetos, por exemplo, editais. Nós temos um bom exemplo no programa de biotecnologia. Existe um projeto que é liderado pela professora Daniele e que surgiu a oportunidade de fazer uma parceria por meio daquele edital, que ela já tinha uma conexão com a Purdue University. Então, nós teremos tanto programas, né, oportunidade de mobilidade na biotecnologia, quanto a pesquisa conjunta dessas professoras para o desenvolvimento, né? Que daí a gente pensa em publicações, claro. Né? Sim. Porque são... E fomento. O que a gente pensa é a questão do desenvolvimento, a captação, fomento, né? Nós temos 3 estudantes agora pela Fundação Araucária, por editais distintos, indo para o Canadá, indo para a Austrália, né? Para pesquisa, as 3 para pesquisas, mas em projetos distintos, uma IC, 2 de pós-graduação. Então, os editais vão surgindo, é outra parte da resposta. Aparece um edital, surgiu a possibilidade da University of La Trobe, que é a de Austrália. A estudante percebeu, identificou, o orientador identificou o edital, por meio desse edital, se candidatou, ganhou, foi selecionada, vai vir fundos. Aí essa pesquisa pode ser viabilizada. Então, tem muitos meios. Eu acho que o NERI, ele não engessa, né? Porque os editais, eles engessam. Então, assim, às vezes o teu contato não é com nenhuma daquelas universidades. Então, às vezes fica difícil tu fazer a mobilidade porque tu não tem o contato nas universidades do edital.
Agora, por exemplo, a CAPES lançou uma com a Pardue também. Tem Então, eles têm um programa com a Purdue University, que isso. vai ter... E por meio deste tipo de oportunidade, é que vem os dois lados, na verdade. O núcleo, por natureza, a nossa intenção acadêmica, profissional e operacional é a abrangência. É eu conseguir atender graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, possibilidades de pós-doc, professor visitante. Agora a gente está olhando, focando também na possibilidade de mobilidade virtual, que a gente chama de COIL. Então, abrindo estas frentes para abrir as frentes para todos esses programas é um desafio, que é um dos nossos tópicos, né? A gente conseguir fazer essa amplitude e abrir o leque de oportunidades para os estudantes e docentes, falando a língua de cada um. Então, é ter esse acesso, saber aonde procurar. Eu acho que o NERI, eu vejo profissionalmente como um objetivo bem claro, estratégico institucional, dentro da nossa política de internacionalização. Dentro do nosso desenvolvimento e planejamento estratégico institucional, nós temos bem claro o objetivo de trazer oportunidades e trazer a internacionalização para perto. Sim. Então, é saber para onde ir. Poder ir no bloco 1, ir no primeiro andar. Eu não sei se a gente chama de primeiro. Eu sempre falo primeiro andar, eu falo, gente, é segundo andar. Mas poder ir na sala do NERI, o outro é térreo. Então, poder chegar num núcleo e dizer como que eu faço, o que eu posso, como que eu posso ter de oportunidades. E o que eu ia te dizer sobre o engessamento é assim... Os editais... COFAP, Fundação Araucária, que são parceiros, né, que a gente sabe que a gente tem parceiros. A gente tem uma estudante na Itália agora, né, por meio de um edital, um estudante na Austrália, neste momento, além das que eu mencionei. Então, nós temos diversos estudantes pelo mundo. Né? E por meio de edital CAPES, então, CAPES, Fundação Araucária, CONFAP, possibilidades de bolsas interinstitucionais, que é o caso do que a gente faz, né, quando a gente fala do programa de mobilidade. Então, de certa forma, a gente diria o ingessa, não sei se eu diria ingessa, ele direciona para universidades específicas e abre grandes oportunidades. Ao mesmo tempo, se o estudante não é aceito, ele não tem o perfil para aquelas universidades, como NERI a gente pode abranger de outra frente. Legal. Então, eu acho que é mais essa questão que nós pensamos estrategicamente achar as oportunidades conforme as necessidades. A gente faz levantamentos periódicos de questões, tanto de necessidades, interesses, desejos dos estudantes. Porque a internacionalização de qualidade, ela é feita, a gente não consegue, nesse momento a gente ainda consegue personalizar, né? Mas a internacionalização de qualidade, ela é feita quando ela atende a demanda e o perfil da nossa comunidade acadêmica. Não é eu oferecer um programa, falar, Bia, eu quero te mandar para o Japão. Não vou. Para um pós-doutorado dela. Bom, mas eu não falo japonês, eu falo espanhol. Isso. Então, que tal? Aí, o que a gente faz? Exatamente, porque é um país maravilhoso. Sim. Só que, às vezes, não é o perfil que ela está procurando. Então, a gente pensar nesse match. E achar o right match é assim como a vida, né? Você achar o par ideal na vida... É a mesma coisa, achar o par ideal num programa de mobilidade é um desafio, mas é uma oportunidade. Né? E como profissional, como, né, a gente se conhece, a gente trabalha, eu sou uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa que vê o futuro, né? A gente vê os sonhos das pessoas e poder tocar nesse lugar. E muitas vezes a pessoa nem tem esse sonho. Mas aí entra a internacionalização em casa. A gente traz a internacionalização para dentro da instituição. A pessoa olha e fala, nossa, eu não sabia que eu podia desenvolver um currículo global. É muito comum isso acontecer. Parece que o mundo se abre. Nossa, assim. Uma coisa... Mas daí, se eu falar outro idioma... E se eu participar num congresso internacional, isso é internacionalização? Sim. Participar de eventos, tem tantas coisas. Palestra online é internacionalização, né? E a gente tem, então, o projeto de mentores internacionais,
O Alumni... outro programa que eu adoro, que é o Alumni Around the World, que a gente tem, que é um programa nós chamamos egressos da Faculdade Pequeno Príncipe, que estão ou distribuídos pelo mundo, ou que atuam em outros lugares, ou que tiveram experiências internacionais e voltaram, para compartilhar suas experiências. Então, esse é um outro programa que a gente faz com frequência. A gente tem, em média, 2 por curso. A gente tem, no mínimo, um programa, um evento de alumni por semestre ou por ano. Então, nós temos os mentores internacionais, o Alumni Around the World, temos os palestras internacionais, visitantes internacionais, nós temos o programa de mobilidade, eventos que nós chamamos de Getting Started, que é um outro programa, que é a gente dá os primeiros passos da internacionalização, geralmente com os calouros, os estudantes que estão entrando na residência ou na pós-graduação. Então, tem diversos programas. E agora a gente tem um que nós chamamos de FPP Exchange. E o FPP Exchange é a divulgação de eventos com estudantes internacionais, estudantes de universidades de outros países que compartilhem suas experiências do que eles viveram na FPP. Então, é trazer o estudante que já esteve aqui, e eles compartilham como foi a experiência deles e como é a vida deles lá, para ver as diferenças, porque esse é o objetivo da mobilidade. 2 perguntas. Estou continuando. Estou vendo. É que eu adoro, né? Que bom, sim. Da Fundação Rural Cara, lá do evento da tecnologia, eu fiquei com a Regina. Nós fizemos, da internacionalização. Né? Aí eu fiquei feliz que já me deram uma super responsabilidade. A gente foi, né? Nós fomos convidados como gestores de educação internacional para compartilhar experiências. Foi muito, muito rico, Regina né? foi lá para o palco representar a faculdade. Foi muito legal. E é uma honra, né? A gente se sente honrado em uma coisa que... Tu acompanha esses estudantes, esses que estão fora, né? Tu tem lá na Austrália, na Itália, né? Tem na Itália, tem em Portugal. Tu acompanha Estados eles, Unidos. Assim... Sim. É você que acompanha. Sempre. Ou nós sabe onde é que eles andam, tu liga, tu faz mídia, como é que é isso? Na verdade, a gente faz assim, o que a gente costumeiramente faz, porque tem uma operação envolvida, né? E são muitas pessoas envolvidas, e neste momento, né, é composto por mim, como coordenadora, pela Rafaela, que é nossa assistente, que tem feito processos operacionais maravilhosos, né? Questão de agendamentos, questão de processos, apresentações, diversas frentes que ela tem assumido, que tem sido muito importante. Então, a gente tem uma estrutura que não permite que a gente faça o acompanhamento individual no sentido pessoal de eu saber onde eles estão todo o tempo, né? Porque nem com os filhos a gente consegue, né? Mas a gente faz o que nós chamamos de pre-departure. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, eu acho isso quase que um projeto que nós temos também, porque eu chamo de projetos porque são frentes distintas, né? Mas nós temos as Pre-Departure Orientations, que são para todos os estudantes que vão para programas de mobilidade. Nós agendamos uma one-on-one conversation. Né? Então, a gente senta, eu converso com eles sobre orientações básicas de como viajar, o que fazer, o que levar, por quê, como, quando, que documentos que vai precisar. Porque é um mundo novo. Né? Às vezes, eles pedem ajuda para housing, para vistos, a gente dá esse suporte geral de informação. Quando eles estão, normalmente, eles têm contato. Quem faz esse acompanhamento já é, geralmente, o professor supervisor. Então, os orientadores mantêm esse contato, né? Porque eles precisam desse contato direto com a pesquisa, com as atividades. Ou os coordenadores de curso, né? E os mentores internacionais, geralmente, eles têm grupos de WhatsApp para fazer o acompanhamento, a conversa. E, muitas vezes, daí eu entro como gestora NERI, quando a gente precisa de questões mais operacionais ou eles têm dúvidas de questões culturais. Então, após essa participação em mobilidade, nós temos a orientação de retorno. Porque, muitas vezes, quem já viveu experiências internacionais sabe que existe algo chamado, né, cientificamente, né, tem um termo na ciência da educação internacional, que é o choque cultural reverso. Com certeza. Então, a gente faz esse acompanhamento, uma reunião de retorno para registro institucional, para acompanhamento, para que ele esteja mais perto desses estudantes. E também para que nós possamos, muitas vezes, tanto pré, durante ou pós
mobilidade, se a gente precisa, a gente tem um núcleo, que é o NADIA, de suporte ao estudante, né, que se tem algumas questões que eles precisam de suporte psicossocial ou psicológico, eles têm um núcleo que eles podem acessar. A gente tem a questão operacional, de como fazer, envolve o acadêmico, envolve a secretaria acadêmica para fazer as equivalências ao retorno à mobilidade. Então, a internacionalização é um trabalho conjunto, né? Então, eu sou, neste momento, a pessoa que representa a internacionalização conjunto à diretoria, né? Nós respondemos à diretoria de pesquisa e pós-graduação, né? Com a professora Rosiane Mello. Nós trabalhamos muito próximos com a diretoria acadêmica, que é a professora Elaine Rossi, que a gente faz esse foco na graduação. Nós trabalhamos muito próximos com a diretoria de extensão, né, que é a professora Tatiana Forte, porque a gente tem que ter essa proximidade, inclusive porque nós fazemos os eventos, o desenvolvimento dos eventos, os certificados, a atuação com a comunidade. Então, nós trabalhamos de forma muito próxima, mais presente, mas dentro das possibilidades com os docentes, porque a gente precisa ter essas demandas, às vezes em reuniões de colegiado, NDE. Então, é um trabalho, e nós trabalhamos com a portaria, com o pessoal operacional, com o laboratório. Por quê? Porque ambulatório. Então, a gente trabalha de uma forma bem institucional mesmo, com o marketing, né, com a comunicação, porque tudo acontece ao mesmo tempo. E a educação como um todo é assim, acho né? Que uma coisa legal que... E é mérito de todos. Tudo que eu estou dizendo é mérito de todos nós juntos. E eu acho que uma coisa legal de falar, você trabalha com a porta aberta. Isso aí. O NERI está sempre aberto. Está sempre aberto. Você está sempre em reunião, ok. Mas tem a Rafa lá que pode dar uma força. E aí já fazer um agendamento, né? Alinhar alguma coisa. Então, isso é bem legal. E a gente, como vocês podem ver, que são tantos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu particularmente sempre brinco de falar, eu não gosto dessa expressão que é we wear different hats, né? Que as pessoas falam, mas a gente tem múltiplos chapéus. Não, eu uso um chapéu da internacionalização que se dissipa, né? Como muitas atividades. Porque aí a gente consegue trazer para próximo. Né? Eu acho que o meu trabalho, o nosso trabalho como NERI ao mesmo tempo que a gente centraliza muitas das operações, a gente delega e dissemina e distribui as atividades com todos. Né? Então, acompanhar o estudante, ninguém melhor do que a coordenação de curso, que conhece eles academicamente, e os orientadores. Né? Fazer uma orientação pré-partida é o nosso trabalho, porque eles precisam entender os desafios e as grandes oportunidades que eles vão ter. Né? A gente ter o retorno, o que muitas vezes acontece por meio de oportunidades que eles conhecem lá. Nós tivemos um estudante que acabou de voltar e ele, prof, eu quero voltar para a Europa e atuar lá no futuro. Como que eu faço? Então, significa que portas já estão se abrindo por meio de uma oportunidade. Né? E tantas outras atividades que nós três, né? E nós com outros profissionais já fizemos juntas, né? Eventos, mediação, ciclo de debates, atividades na pós-graduação, tanto que eu fiz o mestrado no PEX como uma oportunidade, e foi muito interessante, porque surgiu a oportunidade de eu fazer o PEX, porque eu só queria conhecer as metodologias ativas. E arrasou na minha, né? Arrasou na minha. E aí a gente participou, né, de eventos, isso é outra aba, outra frente da internacionalização, né, a gente participar de eventos internacionais, né, apresentamos trabalhos. Agora em abril nós vamos, né, eu vou apresentar 3 trabalhos numa conferência de educação internacional. Nós somos membros da FAUBAI, né, que essa era uma outra missão. Eu entrei na faculdade e falei, gente, a gente precisa ser membro de instituições, de associações de educação internacionais, tem que ser mundiais, porque a gente precisa dessa comunicação. A gente ensina muito. Né? Quando a gente vai nesses eventos, o que eu sempre digo nós somos grandes. A Faculdade Pequeno Príncipe tem impacto nacional e internacional. A gente precisa mostrar isso e aprender com os outros, né? Mas, Regina, eu vou te falar, é tudo maravilhoso. Eu concordo com tudo que tu falou e acho que a internacionalização tem que ser um braço forte, institucional, assim, academicamente. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco sobre os desafios, porque assim, tu vai mandar um jovem
um jovem vai para a Europa, né, sozinho. Mesmo ele tendo uma experiência aqui já, assim, logísticas, ser bem operacionais autônomo, independente, existe todo um perfil diferente profissional. Inclusive então, a cultura, né? Eu acho que pega muito também. Um desafio que eu acho que é algo que a gente tem que ressaltar, e eu acho que é muito importante a gente refletir quando a gente pensa em parcerias. Lembra quando eu falei sobre não queremos necessariamente quantidade, mas queremos qualidade? A gente olha para os parceiros internacionais, para as oportunidades que a gente divulga, com cuidado. Com certeza. Né? Por quê? Porque desafios podem ser metodologia de ensino. Quando a gente fala que a Faculdade Pequeno Príncipe é pioneira e destaque em metodologias ativas, nem todas as universidades, na verdade, poucas universidades implementam em todo o seu currículo da forma que nós fazemos. Né? E isso é um diferencial maravilhoso da FPP. Agora, o desafio é o estudante chega numa universidade internacional, tem que lidar com questões linguísticas, e a gente brincou esses dias nessas orientações de retorno. O estudante falou: prof, na primeira semana eu não entendia nada. Ele estava em Portugal. Foi muito legal. E é verdade. Sim. É verdade. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já era professora, eu já tinha feito pós-graduação. E a primeira semana eu fiquei, meu Deus, what's going on? Que essa language não é a que eu conhecia. Porque é natural. Claro. Aí você começa a se habituar a falar com as pessoas. Agora eu entendi. Né? Então, tem as questões tanto linguísticas quanto metodológicas. Né? Os desafios de você assistir, eu ia falar de attend a class, o desafio de você participar de disciplinas e saber interagir culturalmente, fazer parte daquele novo grupo, né? Como um aluno estrangeiro. Pensar nas questões linguísticas, nas questões culturais, nas questões climáticas, na distância da família. Sim. Tem tantas coisas que acontecem. Não, e mesmo assim, por exemplo, várias universidades portuguesas, as aulas são em inglês. Sim, universidades internacionais. Isso. Um outro exemplo, nós estamos em contato com uma instituição da Itália, com a qual, é um mini spoiler, estamos, né, olhando na possibilidade... Universidade de Milão. Na potencial parceira, isso aqui é spoiler, mas não pode ser todo, né? Mas nós estamos analisando uma instituição na Itália. E nós buscamos por essa instituição porque ela tem instrução em inglês. Por quê? Porque o mundo externo vai ser em italiano para o estudante, mas quando a gente pensa no estudante, que potencial que nós, pesquisadores, também temos, indo para a Itália, ou para a Espanha, ou para outros países não falantes de língua inglesa, muitas vezes você limita as opções. Então, uma instituição em outro país que fale a língua, né, do país, mas a instrução seja em inglês, você abre o leque de possibilidades para os estudantes. Então, tudo isso tem que ser pensado. Né? Então, outros desafios. Ficar homesick. A gente sente saudades de casa. Com certeza. A gente sente saudades da comida. A gente sente saudades de situações que nem são percebidas até você ir para fora. Né? E isso porque a gente está falando de mobilidade, mas inclusive questões comportamentais. É isso aí que eu vou te dar um exemplo. Como os estudantes nos tratam aqui? Oi, prof? Prof. Lá não é assim. Você, né? Vai escrever um e-mail. O e-mail, muitas vezes, da língua portuguesa, são e-mails longos, né? Nosso idioma tem necessidade de florear um pouco a língua e etc. E você vai para países tanto europeus quanto, né, América do Norte, você vai para o Canadá, para os Estados Unidos, existe uma objetividade que a gente precisa se adaptar. Existe uma objetividade, uma formalidade. Que ela vai se quebrando ao longo do tempo. Relacionamento. Exatamente. Antes disso, tem que ser formal e tem que ter... Como você trata o professor, como você... as questões hierárquicas institucionais, com certeza. Né? As questões, inclusive, desse acesso. As instituições têm um departamento internacional, mas quão acessível ele vai ser? Será que eu posso mandar um WhatsApp? Me acontece muito, eu brinco com os estudantes, eu falo, olha, se a prof não responde, às vezes eu durmo, né? Às vezes, se tiver, eu não perturbei, eu não vi, mas se for uma emergência,
Por quê? Porque se a Exatamente. pessoa está no outro país, ela precisa ter um contato de emergência, que não seja, né, obviamente que seja familiar, vai ter as questões deles, mas institucionalmente você precisa de alguma coisa emergencial, né? Então, você tem que ter essa percepção de quais são as diferenças institucionais, estruturais, formalidade, língua, comida, clima. É muito comum as pessoas falarem, eu adoro frio. Adoro frio, moro em Michigan. Isso, adoro Aí frio você em Curitiba. fica Não... tantos meses em neve, tantos meses no cinza. Curitiba é o paraíso do verão, verdade, né? Então, isso é muito legal. É a gente conseguir olhar o mundo com outras lentes. Né? A gente olhar o mundo pensando nesses desafios. Só que eu estou falando, eu estou falando como desafios, mas que são oportunidades. Claro. É você olhar e comer algo que você nunca... Eu tive uma experiência que eu gosto de contar, que morei em Nova York, né? Morei 3 anos em Manhattan, e eu fui um dia num restaurante etíope. Eu fui num restaurante Ayurveda, que eles fazem 12 pratinhos diferentes, que tem, né, dentro do conceito tem todos os nutrientes que uma refeição precisa. Deve ser comer assim, olha, nossa, mas são 12 potinhos. Meu Deus, eu vou ficar com fome, né? Ou a comida etíope era muito legal, é de compartilhar. Eles têm como se fosse uma massa, como se fosse uma panqueca mais porosa, e eles põem todas as comidas em cima do prato. E aí você compartilha pegando com a mão, cortando e pegando um pouquinho e comendo. É uma experiência muito diferente. Come comida, a comida japonesa do Brasil não é a comida japonesa do Japão, né? Comida taiwanês. O meu restaurante favorito se chamava Saigon Grill. Olha as memórias que a gente carrega, né? Que você tem essas memórias de vivência de férias. Imagine quando você tem que pertencer a um ambiente acadêmico. Muito legal isso. Né? E tem o outro lado. Quanto que você vai se dedicar para a educação? Quanto que você vai estudar? Porque hoje, aqui na faculdade, você já conhece bem o método de ensino, as avaliações, né? Tem OSCEs, né? Tem aquela que tem as simulações, tem tantas coisas ativas. Como que você vai perform numa prova discursiva de 40 minutos? Com 60 questões. Você fala assim, como assim discursiva? Idioma. Você faz o quê? Com uma instrução, ou em outro idioma, ou num sistema de avaliação que você ainda não conhece. Então, tudo isso é o pacote. É o pacote. É o pacote de experiência, né? Dos desafios e das oportunidades. Parte, né? Então, assim, é uma oportunidade, eu acho que linda, de transformação. Eu acho que a educação internacional, ela, se a gente pensasse em palavras diferentes, seriam quais? Na visão de vocês? Transformação? Transformação, com certeza, eu acho. O que mais? Acho que oportunidade. Eu acho assim que oportunidade, não tem outra palavra. Mudança, sonhos, crescimento. Crescimento. Né? Medos, desafios, aventuras. Né? Eu sou apaixonada. Assim, eu acho... E paixões. Porque volta e meia a gente tem um estudante dizendo, I met someone agora, meu Deus, e é muito interessante voltar. Porque quando eu comecei o meu processo, assim, foi em 2021, eu fui muito motivada por uma colega que ela dizia que eu tinha que fazer, que eu tinha que aplicar, que eu tinha que tentar. E aí fui indo, e aí eu participei das primeiras reuniões e eu sentia muito medo. E a insegurança... Sempre no inglês, sempre fazendo aula de inglês. Eu sentia muito medo de não conseguir me comunicar e de não entender nada. Era um horror. Para mim, assim, era um sofrimento. Assim, pré-reunião, a reunião era em março. Em dezembro eu já estava, sabe? Sofrendo. Em dezembro eu já estava no sofrimento, né? E estudando e lendo e decorando coisa. E Posso fazer uma brincadeira? Isso faz parte, story of my life. Esse é meu dia a dia. As pessoas vão falar, prof, pelo amor de Deus, me ajude, porque eu tô com medo. Então, parte com o tempo, do que, né? E aí, com o tempo, eu fui, claro, que às vezes
Agora eu participo de reunião tranquilamente, eu entendo, não entendo 100%. Sim, não é nossa língua mãe. Mas né? eu entendo, eu consigo me comunicar. Então, se fazem uma pergunta, eu consigo responder do meu jeito, né? Sim. E eu acho que, como tu falou, tá tão globalizado que, às vezes, eu peço desculpa pelo meu inglês. E que as não pessoas deveria. se ofendem. Não, exatamente. Não, as pessoas se ofendem. Não, mas imagina, né? Não. Mas é essa No questão, problem. I totally understand. Yes. E yes, viu? E a questão sabe que isso é muito interessante que você disse, porque quando a gente fala sobre outros países, o que eu mais falo na minha vida profissional a gente precisa se olhar no espelho. É verdade. Se valorizar. Porque quem no mundo tem diversas disciplinas simultâneas, estuda manhã e tarde, tem disciplina, tem IC, tem pesquisa, tem monitoria e tantas outras atividades, faz tudo ao mesmo tempo, com louvor, chega numa instituição internacional, muitas vezes fala, nossa, é menos difícil. Aqui é mais fácil. Muitas vezes a ideia de the grass is greener no outro lado, né? A grama é mais verde do outro lado. Quando a gente volta, fala, nossa, prof, que experiência maravilhosa que eu tive, mas que saudades dos meus professores. Que saudade desse método de avaliação e afins, de ensino. Isso acontece bastante. Por quê? Porque é muito legal. Porém, essa adaptação, muitas vezes, é um processo árduo, muitas vezes é um processo desafiador, mas ele é necessário, né? Então, algo que eu comento com muita frequência olha para si próprio, olha para o seu... A gente monta, né? No Nery, mais uma frente, que a gente revisa, manda templates, tanto de carta de recomendação para professores, quanto de modelo de currículo para os estudantes, para fazer um currículo no formato educacional, internacional, né? Revisa. Por quê? Porque quando o estudante fala, eu tenho Lattes, eu brinco com eles, copia tudo do Lattes, traduza e coloque em categorias diferentes. Porque lá é education first, participation here, publications here. E aí você monta e eu brinco com eles, olha para esse currículo e fala, nossa, esse sou eu. Né? Então, eu acho que é muito legal a gente ter essa percepção, inclusive da comunicação. Eu falo, né, por questões profissionais e questões da minha vida, eu falo inglês desde pequeno. Fui aprendendo ao longo da vida, né? Morei nos Estados Unidos, minha profissão demanda isso. E eu falo espanhol. Né? Eu não comentei isso quando eu falei da jornada profissional, mas depois de anos eu fiz letras português e espanhol também. Então, porque eu já era da área de biológicas, falei, eu preciso trabalhar nessa área de letras, quero entender mais linguística, isso depois do mestrado, né? E aí, eu dei aula de espanhol, fiz estágio, né? Licenciatura, e eu falo espanhol. E muitos momentos eu sinto uma insegurança que uma vez alguém falou rindo e não falou pejorativamente, falou assim, you speak Spanish like a gringa. Que eu não falo espanhol como uma brasileira, porque eu aprendi com meus estudantes nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu fiz a faculdade aqui e daí sai um mix. Agora, eu me comunico bem, mas quando a gente tem reuniões, eu falo espanhol, me mantenho firme, plena. Mas a minha vontade de falar, can we switch to English? Que daí eu consigo todo vocal. Isso faz parte da... Olha, uma pessoa que trabalha com isso. Então, assim, a gente vai sempre ter as inseguranças linguísticas. E você não tem que saber tudo, né? As pessoas questionam muito questões de accent, né? Que isso é uma discussão muito maior, mas a questão de sotaque, né? Localmente, a gente tem sotaques diferentes. Sim, quem né? dirá. Você fala como gaúcha. Eu falo como curitibana. Meu inglês é gaúcho, bem curitibana. Né? Aí a gente tem estudantes de todos os lugares do Brasil e a gente se comunica bem. Por que eu não pego essa mesma ideia e não aplico internacionalmente para dizer quem eu sou? Com accent ou sem accent, I was at Columbia University. I went to Harvard University. I went to whatever university it is. Eu fui.
né? Então, tem que sempre pensar, assim vale para exercício, assim vale para todas as questões. Eu estou lá, então se eu estou lá é porque eu posso. Claro. E a educação internacional é isso. Regina, é muito legal a gente gravar podcast assim com vocês. A gente está o dia a dia e a gente não acompanha, vocês não sabem tudo o que acontece de fato. E quando a gente grava o podcast com o pessoal da faculdade, com os nossos colegas da faculdade, a gente aprende um monte sobre os fluxos, sobre os núcleos, isso que a gente vê ali na tua apresentação, né, quando a gente assiste e tal, mas a gente tem uma visão muito ampliada do que acontece de fato. Então, a gente já está indo para o final, viu como é rapidinho? Sim. Né? E foi ótimo. E uma delícia. Passa rápido. Um prazer. É aquele ditado, quando a gente se diverte... quando estamos juntas, o tempo voa, né? E a Bia sempre faz a pergunta, então agora é com ela, essa pergunta é com ela. Eu sempre faço uma pergunta no final que está relacionada com você fora do teu meio de trabalho. O que você faz no teu tempo livre? Com o que você se diverte? Com o que você ri? Sem pensar... Eu sei que você ri bastante. Sim. Mas sem pensar profissionalmente, quando você não é Nery... Quando eu não sou, né? E quando você não é Nery, não está fazendo internacionalização, o que você faz com o teu tempo livre? Faço? Eu sei, mas não vou falar. Você sabe, né? Agora vem o segredinho. Então, é interessante como a gente tem uma identidade profissional forte, né? E a nossa profissão, o nosso dia a dia, tanto tempo que a gente passa juntos, né, no trabalho, como isso faz parte da nossa identidade. Com certeza. Mas, no meu tempo livre, eu faço corrida, né? Eu treino, eu gosto muito de atividade física, então eu participo de corridas. Eu treino 3 vezes por semana a corrida, 2 vezes o personal, faço bike 1 vez por semana, então assim, eu treino em média 5 a 6 vezes por semana. E eu cuido dos meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, a Daniela e o Ricardo, que são the light of my life, né? Que são a maior motivação, que são lindos, queridos. E eles têm quantos anos? Eles têm 16, ela tem 16 para 17, está no terceirão, os desafios, né? O que eu faço no meu trabalho de advising agora para dentro de casa, se Deus quiser, vai funcionar. And she might be a student at FPP. E o Ricardo tem 13, então eu gerencio as nossas vidas. Eu faço esportes, eu gosto de cozinhar, mas... Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar coisas do dia a dia, mas eu gosto de servir, gosto de servir o prato para as pessoas, eu gosto muito de dar, assim, de doar, né? Eu faço um trabalho de voluntariado que a gente participa, eu e os meus filhos participamos de um projeto que se chama Partilhar, que até por uma coincidência, né, nós encontramos um grupo da nutrição da faculdade um dia que nós estávamos começando. A gente faz refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social e moradores de rua. Aí a gente faz marmitas e serve. E eu vivo, eu sonho, eu faço barulho, né? Eu acho que é isso que eu faço. Mas e eu gosto muito de motivar as pessoas, né, a serem felizes, a serem quem elas são. Eu acho que não só como profissional, né, mas a gente cuidar de si, porque eu sempre falo isso na profissão, mas para os meus filhos e para as pessoas dos meus relacionamentos. A gente tem que ser quem nós somos o tempo todo. Né? A gente não precisa ser algo para aprovação externa, porque quando você é você está seguro com o seu idioma, com o seu esporte, com os seus prazeres, né? E eu tenho um gato chamado Batman, né? Que a gateira aqui, ó. Eu tenho um gato lindo chamado Batman, então assim, acho que in English a gente fala I have a handful of things, né? Com o tanto de tempo livre que eu não sei quanto né? Mas eu tenho tempo livre. E o tanto de frente que você tem é pouco tempo livre. As frentes da vida, E eu queria dizer para vocês que foi ainda mais legal, eu já esperava uma experiência positiva, né? Estar com vocês. Mas eu espero ter trazido um pouco de luz, de entusiasmo, de educação internacional e que a gente possa olhar como pessoas, né? O coração que a gente tem de poder desenvolver como pessoas e
e trazer um pouquinho de bem, né? Como um todo. Então, é uma honra estar aqui. Thank you so much for having me. A gente que agradece. E não é para ficar emocionada, que a gente já fica com lágrimas, a gente já se abraça. Eu sou emotiva. Não, eu já fiquei. Eu já sou também. Já ficamos assim, Sim. com algumas histórias assim, pessoais. Já né? chorei no gente podcast. Vira e mexe, eu fico assim, às vezes. A gente assim, né? Não, Daí eu a não... Camila fala, tá emocionada, amiga? Não é para ficar emocionada, é só pra gente... você falou que eu sou, né? As risadas, então Sim. que seja assim, né? O nosso fim do podcast. Mas eu quero agradecer enormemente a tua participação, foi muito legal. Eu acho que passou muito rápido mesmo. E você abordou tudo, né, num pequeno espacinho de tempo. Acho que você deve fazer ainda muito mais coisa do que você falou, mas assim, que os alunos vão lá, que eles vão procurar você, que tem bastante oportunidade. Eu achei isso bem interessante. Então, obrigada pela tua participação. Thank you. Então, Regina, quero te agradecer. Thank you so much. You're Was always amazing welcome. moments. Thank you. Thank you. Muitas graças, minhas amigas de coração. Sim. Então, quero te agradecer. Obrigada pelo teu tempo, por nos ensinar tanto e tantas orientações para os nossos estudantes que estão chegando, para os nossos veteranos. É muito importante, o podcast tem essa função também, de orientar a nossa comunidade acadêmica. Então, e muito informar, né? obrigada. E tantos episódios, né? Que nós já assistimos e que a gente aprende tanto uns com os outros, né? Então, eu que agradeço. Thank you. Então graças. Então a gente encerra esse episódio por aqui. Vou pedir para vocês se inscreverem nos nossos canais, no YouTube e no Spotify, e seguir a gente lá no nosso perfil do Instagram. E até o próximo episódio. Até o próximo. See you soon. Bye bye.